Hoje, Luísa apresentou uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada pela primeira vez. Hoje nós vamos estudar mais um tema importantíssimo dentro da pediatria. Nós estamos aqui com nossa bebê Luísa, que é filha de Dona Maria. Hoje, Luísa apresentou uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada pela primeira vez. Essa bebê que tem 3 anos de idade e a mãe correu para o pronto-socorro. Você é o médico que está lá no pronto-socorro e você precisa dar o atendimento dessa criança. O que você vai fazer? Eu sou o Dr. Alcino Ferreira, sou médico pediatra emergencista e atuo na unidade de terapia intensiva, nas UTIs pediátricas e na sala de emergência dos principais hospitais aqui do estado do Espírito Santo. O que a gente vai fazer? Primeiro passo é: essa criança chegou agora para você com crise convulsiva. Essa criança veio de casa, então ela não tem acesso venoso. O primeiro passo é você não desesperar. Você tem que estabilizar essa paciente. Toda vez que chegar uma criança para você no pronto-socorro, seja na UBS, no pronto-socorro, na UPA, no hospital, primeiro passo, não desespera. Essa criança precisa ser conduzida a um leito de emergência. Quase todos os estabelecimentos de saúde eles são equipados com leitos de emergência. Essa maca, essa cama, você vai colocar essa criança e você vai avaliar essa criança. Nós temos dois sistemas de avaliação na pediatria. Eu vou falar com vocês no próximo vídeo sobre isso, sobre o TAP, que é o Triângulo de Avaliação Pediátrica, e sobre o clássico ABCDE, que também serve para a gente avaliar. Mas o mais importante é eu identificar se essa criança está bem. Essa criança teve uma crise convulsiva? Se ela tem uma pneumonia? Se ela tem uma asma? É sempre a mesma avaliação. Você coloca a criança e você olhe para a criança. Veja se essa criança está cianótica, se ela está sem respirar, se ela está ficando roxa, se ela tem uma boa perfusão, se ela tem os membros bem rosadinhos, você aperta, o sangue volta rápido. Vê se as vias aéreas estão desobstruídas. O ar entra e sai dessa criança de forma efetiva. O tórax expande e volta. Observem, eu não estou usando ainda estetoscópio, eu não estou usando nenhum aparelho, oxímetro nem nada. É uma avaliação visual e toque. Então você faz o quê? Uma avaliação desses aparelhos para ver se as vias aéreas estão desobstruídas, se essa criança está respirando bem, se o pulso dela é bom, se a perfusão é boa, se ela está fazendo muita respiração por minuto ou se é uma respiração adequada para a idade. Lembrando que bebês recém-nascidos, eles têm uma frequência respiratória muito alta e o adulto vai normalizando. Então nós podemos dizer que bebês recém-nascidos têm até 60 inspirações por minuto, enquanto o adulto tem 20, 14, 12. Então quanto maior é a idade, menor é a frequência respiratória. Então através disso você identificou se essa criança ela tem algum comprometimento desse estado geral ou não. E nessa avaliação você também vai conseguir saber se esse paciente ele ainda está nessa crise convulsiva ou se ele já saiu dessa crise convulsiva. Se esse paciente saiu dessa crise convulsiva, você não vai precisar fazer medicação neste momento. As medicações que nós vamos tratar daqui a pouco, elas vão ser utilizadas em franca crise convulsiva. Se esse bebê já saiu, ele ainda está meio sonolento, ainda não mexe muito o olho, ele pode estar no estado pós-ictal, que é pós-crise convulsiva. Neste caso, você vai fazer aquela avaliação que nós conversamos, de ver esses aparelhos e sistemas, se esse paciente apresenta essa via aérea pérvia, se ele está respirando bem, se ele tem um bom pulso, uma boa perfusão, como que está o neurológico dele. Criança é difícil avaliar Glasgow, mas você consegue ver se essa criança está reativa, se essa criança está responsiva, se essa criança tem uma boa coloração, se ela está cianótica, uma boa perfusão. Então existem inúmeros critérios para você avaliar se essa paciente ela está com bom estado geral ou não. E aí você vai fazer, de acordo com isso, medidas. Exemplo, o paciente está respirando bem. Aí você vai lá e pede para fazer oximetria de pulso, para você ver a saturação. Esse paciente está saturando bem? 92 para cima, você não precisa suplementar com oxigenoterapia. Se esse paciente está apresentando cianose ou se ele não está saturando bem, 88 para baixo, você vai começar a fazer medidas para tentar subir um pouco essa saturação. Lembrando que nós não temos o objetivo de fazer saturação em 100%. Então você pode começar com um catéter nasal com 2 litros, por exemplo. E aí de 86 foi para 93, 94. Excelente. Você tem que ver se essa via aérea está desobstruída. Às vezes o paciente engasgou ou vomitou
ou broncoaspirou, ou tem restos de alimento na boca que você precisa fazer a retirada. E, inclusive, se esse paciente ele não estiver melhorando essa saturação, você está diminuindo 81, 80, tira esse cateter e passa para uma máscara de alto fluxo a 10 litros, a 8 litros. Faço um adendo aqui. Os dispositivos respiratórios, cateter nasal, máscara de alto fluxo, Venturi, intubação orotraqueal, VNE, CPAP, todos eles exigem uma concentração mínima de oxigênio ou de ar comprimido. Então, quando nós estamos falando de cateter nasal, o cateter nasal ele vai nas narinas. Se você colocar um fluxo de oxigênio muito grande, vai fazer o quê? Lesão nessas narinas, que elas são sensíveis. Então, nós costumamos fazer cateter nasal no máximo 4 litros. Só que por questão de experiência, se esse paciente ele está precisando mais do que 3 litros para manter uma boa oximetria, você tem que tirar esse cateter e colocar numa máscara. Não é porque você vai ficar subindo a máscara de 4 para 5 para 6 litros que esse oxigênio vai ser suficiente e vai subir essa saturação. Paciente que precisa de mais de 3 litros, ele precisará de máscara de alto fluxo. Da mesma forma, se esse paciente está com uma máscara de alto fluxo de 15 litros por minuto, ou seja, altíssimo, e ele não está melhorando, não significa que por você aumentar mais ainda essa quantidade de oxigênio, que você vai aumentar essa saturação. Então, os dispositivos eles têm um limite. O cateter nasal nós utilizamos até 2 litros. Ele pode ser utilizado até 4? Pode, mas aí começa a forçar muito as narinas do paciente, podendo até lesionar essas narinas. Então, se você está precisando mais do que 2 litros de cateter nasal, suba para máscara de alto fluxo. Inclusive, alguns lugares têm Venturi, máscara com balão, sem reservatório, com reservatório. Você precisa conhecer o serviço que você trabalha para saber quais são esses dispositivos que você tem. Na máscara, não adianta colocar menos do que 6 litros. Inclusive, por questão de experiência, eu não coloco menos que 8 litros na máscara de alto fluxo. Se esse paciente está precisando de menos de 8 para saturar bem, você já pode colocar ele no catéter nasal. E se esse paciente não está saturando, mesmo colocando numa máscara de alto fluxo, ele está fazendo um tórax, uma taquipneia muito importante, uso de musculatura acessória, não está saturando bem, está saturando 80, mesmo com máscara, você tem que pensar numa intubação orotraqueal. Não atrasem as intubações orotraqueais. Intubar não é para qualquer paciente, mas se o paciente precisa, você não pode atrasar essa intubação. Esse foi um adendo sobre os dispositivos. Então você viu que esse paciente, que Luísa, que chegou por crise convulsiva, que a gente estava tratando, ela não está mais em crise convulsiva. Então ela está em pós-ictal, ainda está meio sonolenta, se recuperando. Você está fazendo o que neste momento? Fazendo o atendimento inicial. O atendimento inicial de todo paciente pediátrico é sempre igual. O que significa isso? Você tem que avaliar o paciente, esse paciente tem que estar deitado para você fazer uma boa avaliação. Você tem que ver se esse paciente ele está respirando bem, se ele tem uma boa ventilação pulmonar, se ele tem pulso, perfusão, tudo isso que nós já falamos. Você fazendo tudo isso, se esse paciente tiver sinais de sensório diminuído, ele está ficando sonolento, e você pode suspeitar que seja uma hipoglicemia, você deve também pedir um HGT, o famoso destro, a glicemia capilar, para saber se esse quadro não é uma hipoglicemia. Então, o que nós fizemos? Avaliamos o paciente, vimos como é o estado geral dele, o que ele está precisando, se ele está precisando de um acesso venoso, se ele está precisando de oxigenoterapia, se ele está precisando de uma expansão volêmica, se ele está desidratado, se eu vou fazer um HGT, está precisando de glicose, porque ele está com uma hipoglicemia. São avaliações que você vai fazer em todos os seus pacientes na emergência pediátrica. Chegou o paciente na emergência pediátrica, esse é o atendimento inicial. Depois disso, é um paciente de crise convulsiva, você vai coletar a história com a mãe. Você precisa saber detalhes finos da crise convulsiva. Mãe, Dona Maria, o que aconteceu com Luísa? Quando que começou essa crise? Já tinha tido outra crise dessa antes? Existem pessoas na família que têm convulsão, epilepsia. Luísa toma alguma medicação? Ela tem um desenvolvimento neuropsicomotor normal? Ela está indo bem na escolinha? São perguntas que você precisa fazer para essa mãe para fazer uma boa anamnese. A crise convulsiva e a anamnese, elas andam juntas. Então você pergunta todos os fatores. Quando começou a crise, quanto tempo durou, se teve perda de esfíncter, se mordeu a língua, se vomitou,
se está tendo outros sintomas, sintomas gripais associados, sintomas urinários associados, se já tinha tido crise antes, quanto tempo durou essa crise. Então, esses são os pontos que você precisa para o estudo essa anamnese dentro da crise convulsiva. Por que é tão importante eu fazer essa anamnese? Crise convulsiva, eu tenho que saber se foi a primeira, se não foi. Tudo que está associado a essa crise convulsiva vai me dar um diagnóstico de certeza. O diagnóstico da crise convulsiva é clínico. Então não é eu fazer um exame, para eu saber se tem. Não, é diagnóstico clínico. Eu tenho que saber se todos os movimentos do corpo, se a pessoa se debateu. Não foi um movimento generalizado, foi só um membro, né, o membro superior direito com o rosto que estava nessa crise, ou foi uma crise de ausência. Tudo isso vai me levar ao diagnóstico da minha crise convulsiva. Vamos agora tratar diretamente sobre o que eu uso numa franca crise convulsiva. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo.